Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 8 ao versículo 13. E nos diz assim o texto. Daniel 12, versículo 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Podeis sentar. Amados irmãos, o texto que acabamos de ler foi escrito por Daniel. O autor deste livro é o próprio profeta Daniel. E como podemos saber isso? Isto foi confirmado por Jesus lá em Mateus 24, versículo 14 e versículo 15, quando diz: quando, pois, vides a abominável desolação que falou o profeta Daniel. Quando nós estudamos o livro de Daniel, que foi escrito pelo próprio profeta, logo nós descobrimos que ele está dividido em duas partes. A primeira é a parte histórica, do capítulo 1 ao capítulo 6, que fala sobre a história de Daniel e seus três amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. A segunda parte do livro é apocalíptica. Do capítulo 7 até o capítulo 12, Daniel fala sobre as últimas coisas, ou os últimos dias. Mas nós, nesta noite, vamos tomar o nosso tempo apenas do capítulo 12, o versículo 8, 9 e 13, onde Daniel ora a Deus, pedindo a Deus para entender qual será o fim destas coisas. E as respostas do versículo 9 e do versículo 13 é que nós vamos estar meditando. Baseado nesta resposta de Deus para Daniel, quero falar sobre o seguinte tema: tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até ao fim. E o que é o fim? O fim significa conclusão, término, remate, desfecho, limite, lugar ou momento em que alguma coisa cessa. Vamos analisar o que Deus disse
para o profeta Daniel, principalmente no versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Não quero aqui nesta noite trazer um estudo escatológico do texto, mas a partir desta expressão usada por Deus para falar com Daniel, tu, porém, vai até o fim. E devemos, amados, estar aprendendo hoje que o propósito de Deus para as nossas vidas é o de irmos até o fim. Nunca desistir. Nunca parar. E nesta noite eu quero pelo menos destacar duas verdades que Deus fala comigo e com você nesta frase: tu, porém, vai até o fim. E a primeira verdade é a seguinte: não podemos parar no meio do caminho. Não podemos parar no meio do caminho. Não pare no meio do caminho. Tenho visto e vivenciado muitos cristãos nos dias atuais que vivem entristecidos com muitas coisas que acontecem no meio evangélico dos nossos dias. E volto a reforçar: não pare no meio do caminho. E quero dizer mais: Deus não nos chamou, Deus não nos tirou do mundo, do pecado, da perdição, para nós irmos somente até a metade do caminho. A Bíblia diz, Hebreus 10, 38, o justo viverá da fé. Se ele retroceder ou recuar, a minha fé não terá prazer nele. Apocalipse 2:10. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. É interessante, amados irmãos, textos como este, e podemos entender o seguinte: Jesus não está dizendo aqui, ser fiel até completar 10 anos de fé e te darei a coroa da vida. Jesus também não está dizendo, ser fiel até completar 20 anos de fé e te darei a coroa da vida. Também ele não está dizendo, ser fiel até a morte. E muitos pensam e trocam esta expressão de Jesus, quando ele diz, ser fiel até a morte, e muitos dizem, olha, já completei 40 anos de fé, aqui basta. Não. Jesus está dizendo, ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Será que entendemos mesmo, amados irmãos? Ser fiel até a morte, não apenas 40 anos de fé, 50 anos de fé, mas seja fiel até a morte. Em outras palavras, Jesus fala para mim e para você nesta noite,
seja fiel até a morte. Vá até o fim. Não pare no meio do caminho. E voltando ao texto lá de Daniel, no versículo 13, quando Deus disse a Daniel: tu vai até ao fim. Que fim aqui foi este que Deus falou para Daniel? Deus estava dizendo a Daniel: vá até ao fim da sua jornada aqui na terra, Daniel. Você se levantará depois da sua jornada e você receberá a sua herança. É isto que Deus fala conosco nesta noite. Tu vai até o fim. Você que me ouve nesta noite, vá até o fim. Não fique no meio do caminho. Deus quer que, quando chegar o último dia da minha e da sua vida aqui nesta terra, você possa dizer de tal maneira como o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É isso que Deus quer de todos nós nesta noite. E não importa qual seja a situação que estejamos atravessando. Não importa o problema que estamos enfrentando. Deus quer que nós estejamos indo até o fim. E nada melhor, as palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, quando ele diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nunca esqueçamos, amados irmãos, entre a largada e a chegada, existe um meio do caminho. Não podemos parar no meio do caminho. Precisamos terminar a caminhada e agarrar o alvo com nossas duas mãos. E qual é o nosso alvo? Qual deve ser o nosso alvo na nossa missão, na nossa jornada aqui nesta terra? Nosso alvo não é ficar rico. Nosso alvo não é ficar famoso diante dos holofotes do mundo. Nosso alvo não são os prazeres transitórios do pecado aqui neste mundo. O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é a vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca esqueçamos também, no meio do caminho, existem pedras, existem espinhos e virão os obstáculos. Mas no meio do caminho também existem flores, existem paisagens, existe o som belos das aves que Deus criou para a sua glória. Coisas que querem nos encantar e nos fazer parar no meio do caminho.
Há um belo hino no nosso Salmos e Hinos que diz o seguinte, Salmos e Hinos, se não me falha a memória, 592. Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. E amados irmãos, podemos ver isso muitas vezes quando nós tiramos umas férias. Às vezes fazemos viagens, visitamos lugares maravilhosos. E sejamos sinceros, como há lugares belos e bonitos, como há rios maravilhosos, praias maravilhosas, paisagens maravilhosas. E seja sincero comigo, dá vontade muitas vezes de ficar ali para sempre. Mas, meus irmãos, nós devemos, em primeiro lugar, glorificar a Deus por tudo isto, pois foi Ele que criou para a sua glória. Mas, em segundo lugar, nós devemos compreender que nenhuma beleza deste mundo pode se comparar com o que está preparado para cada um de nós lá no céu. Li certa vez acerca de alguém que chegou para Martinho Lutero e ficou encantado com a paisagem, com belos rios que ele tinha visto. Lutero, como é belo a criação de Deus. Fiquei encantado com a paisagem que vi. Aquele rio é maravilhoso, aquela floresta é maravilhosa, aqueles pássaros são maravilhosos cantando. E Lutero chegou e disse: você está vendo toda esta beleza? Isso são as verrugas do pecado ainda. Toda esta criação está manchada com o pecado. Mas o que Deus tem preparado para os seus filhos e para todas as suas filhos e filhas, nada é comparado com o que você está dizendo que é belo. Porque a própria palavra diz que a criação de Deus, ela está gemendo, esperando o dia da sua restauração. Fica aqui, amados. Não deixe nada de bom ou ruim para fazer com que você pare no meio do caminho. Tu, porém, vai até o fim. A primeira verdade que Deus fala para cada um de nós nesta noite: vá até o fim. Cumpra aquilo que você votou diante de Deus e diante da sua igreja. Cumpra a sua caminhada cristã aqui na terra. Não deixe que nada venha fazer com que você estacione no meio do caminho. Tu, porém, vai até ao fim. Não pare no meio do caminho. Mas uma segunda verdade que eu quero aplicar para as nossas vidas aqui nesta noite é a seguinte: mesmo quando não compreendermos nada, ainda temos que ir até ao fim. Mesmo que não compreendermos, não estivermos compreendendo nada, ainda temos que ir até o fim. Deus disse a Daniel:
Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Esta foi a ordem de Deus dada a Daniel. E se você prestou atenção na leitura inicial, com certeza você observou no versículo 8, quando Daniel disse: eu ouvi, porém nada entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Irmãos, existem coisas que acontecem em nossas vidas que nós não entendemos. Às vezes ficamos perplexos, às vezes ficamos admirados, às vezes ficamos espantados diante de algumas situações. E muitas vezes ficamos a perguntar: como isso pode acontecer comigo? Eu sou crente, eu estou cumprindo com meus votos que fiz a Deus, eu estou cumprindo minha função na obra de Deus. Por que isto está acontecendo comigo? E às vezes falamos: eu não entendo. E muitas vezes perguntamos a Deus: por que, Senhor, tu não age em meu favor? Por que tu não me dás uma resposta para a minha situação, para esse problema que eu estou enfrentando? A mesma resposta que Deus deu a Daniel. Abra seu ouvido. Deus está nos respondendo hoje. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim. Esta é a ordem do Senhor. Ir em frente, ir adiante, mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você não esteja compreendendo, continue fiel até o fim. Não deixe nada lhe embaraçar. Nem prova, nem luta, nem adversidade, nem perseguição, nem decepção, nem tristeza que muitas vezes surge no meio do povo de Deus, ou qualquer outra coisa na sua vida. Não desista, caminhe, vá até ao fim. Por isso que Paulo recomenda a Timóteo o seguinte, 2 Timóteo 2,4: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Somos soldados, fomos alistados no exército do Senhor. Deus nos colocou numa guerra. E soldado não desiste da guerra. Ele vai até ao fim. Não podemos nos embaraçar com nada. Às vezes não entendemos certas coisas, mas não devemos parar. Temos que ir até o fim. E aqui vou falar algumas coisas que muitas vezes nós queremos desistir, parar e ficar estacionado no meio do caminho. Se alguém falou mal de você, vá até o fim.
Se alguém te caluniou, vá até o fim. Se alguém te entristeceu, vá até o fim. Se quiserem barrar o teu ministério, vá até o fim. Se você, que é mãe, acha que é difícil a missão de mãe, vá até o fim. Não desista daquele filho rebelde, vá até o fim. Cumpra sua missão de mãe. Se você recebeu um exame clínico inesperado, vá até o fim. Se alguém até disse que Deus não está na sua vida, não se preocupe, mas tenha convicção que Ele está na sua vida. Vá até o fim. Amados irmãos, nós cristãos, nos nossos dias, somos bombardeados pelas redes sociais, com tantas informações que são extraídas da Bíblia, distorcendo as Escrituras e fazendo com que muitos parem no meio do caminho, fiquem entristecidos e fiquem estacionados na fé. Sabe por quê, amados irmãos? Muitos estão abandonando os marcos antigos. Muitos estão indo atrás das novidades do mercado. Muitos estão indo atrás de mestres. Que querem apacentar as ovelhas para si e não para Jesus Cristo. Muitos estão abandonando as veredas antigas. Muitos têm deixado até o Senhor por tantos ventos de doutrina nos nossos dias. E aqui, amados irmãos, eu confesso diante desta igreja, eu agradeço a Deus pelos pastores que Deus colocou em minha vida. Um deles está aqui conosco, pastor Deneci. Outro, pastor Manuel. Outro, pastor José Santana Dória. Outro, pastor Alexandre. Outro, pastor José Miranda. Aprendi com todos. Tem seus defeitos? Tem. Tem suas falhas? Tem. Tem suas limitações? Tem. Mas jamais devemos remover os marcos antigos que recebemos lá no princípio da nossa fé. Será que aquilo que foi ensinado lá atrás deixou de ser verdade? Será que aquilo que quando nós nos convertemos lá atrás, a alegria da salvação, que nada impedia que nós fôssemos avante, não tínhamos desculpa, mas estávamos ativos na obra do Senhor. Estávamos nas reuniões de doutrina, estávamos nas reuniões de oração, na escola bíblica dominical, nos evangelismos nos lares. Será que isto não serve mais? Hoje temos tantas informações, mas o povo, quanto mais, estão relapsos, estão parando no meio do caminho, estão entristecidos. Eu quero mostrar alguns textos. Quero que os irmãos abram aí, por favor. O primeiro deles se encontra lá em Provérbios.
Provérbios 23, versículo 10 ao versículo 12, que diz assim: Não removas os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte e lhe espreiteará a causa contra ti. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos à palavra de conhecimento. Há pessoas que estão substituindo a palavra de Deus por tantas outras coisas hoje. Mas a Bíblia é a palavra final. A Bíblia é onde está toda a verdade. A Bíblia é onde ela nos ensina: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nada melhor para um cristão estar examinando as Escrituras diariamente, meditando, lendo e crescendo na fé. Mas há outro texto também que eu quero que os irmãos abram. Isaías, capítulo 30. Tem pessoas que ficam, não tem sossego, pessoas cristãs, estão agitadas de um lado para outro. Será que eu estou na igreja certa? Será que eu não estou? Onde estiver pregando a palavra de Deus, irmãos, com sinceridade, ali é a palavra de Deus, e ali é a igreja que você deve congregar. Isaías 30, versículo 15, que diz assim: Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Preste atenção. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Mas não o quisestes. Tem muitas pessoas que têm prazer de ouvir a palavra de Deus, mas não estão cada vez mais entregando suas vidas a Jesus, não estão se convertendo dia após dia. Por isso podemos ver pessoas estressadas na igreja, preocupadas na igreja, não têm sossego. Mas o Senhor diz: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. O povo de Israel estava assim naquela época. Deus mandava a palavra de Deus através dos profetas. O povo não se convertia ao Senhor de coração. Tinham até prazer de ouvir a mensagem do Evangelho, naquela época pelos profetas, mas eles viviam desassossegados, não havia uma conversão genuína. Mas Deus, veja o que é que diz mais aí adiante, no versículo 21 desse capítulo 30. Não se preocupem, meus filhos, se convertam a mim, sosseguem em mim. Tenha calma, fiquem tranquilos. Por quê? Versículo 21 e o versículo 22. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Irmãos, quem é filho e filha de Deus verdadeiramente, quando ele ou ela se desvia do caminho, Deus envia a sua palavra: filho, filha, volte para o caminho. Volta para o teu sossego. Se volte para mim.
se converta, se arrependa, confesse seus pecados e deixe. Por isso, amados irmãos, nós devemos estar sempre alertas, nunca deixando as veredas antigas pelas quais fomos doutrinados, fomos ensinados. Abram comigo aí também Jeremias, capítulo 6. Você quer achar descanso para a sua alma? Você que está desassossegado, filho de Deus ou filha de Deus? Jeremias capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor. Jeremias 6, 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. Andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. E acontece diferente nos nossos dias, amados irmãos. Deus tem falado na igreja: voltem à margem, o caminho, e vejam, perguntem pelas veredas antigas. O que foi que os profetas de Deus ensinaram? O que foi que os santos apóstolos de Jesus ensinaram? Eles passaram 3 anos doutrinados por Jesus, treinados por Jesus, para pregarem arrependimento, conversão ao Senhor com toda a sua alma e todo o seu ser. Mas muitos dizem: isso é coisa passada. E Deus diz: eu coloquei sempre atalaias para estar despertando vocês, como o povo lá na época de Jeremias. Mas eles não quiseram. Então, amados irmãos, que nós continuemos a cumprir aquilo que Deus colocou na minha e na sua vida. E preste atenção numa coisa: tem coisas que Deus se preocupa em nos explicar, outras Ele não explica a nós pecadores. Tem coisas que você e eu teremos que passar, mesmo que não estejamos entendendo. Mas no final, o nome do Senhor será glorificado. Um exemplo disto, se você ler lá no profeta Daniel também, o capítulo 8 e o versículo 15, Daniel teve uma visão do carneiro e de um bode. Deus se preocupou em explicar a Daniel a visão que ele teve. Você, quando chega lá no capítulo 8, versículo 17 ao 19, Deus explica a Daniel o que significava, né, a visão que ele teve daquele carneiro e daquele bode. Deus explica cada detalhe a Daniel. Mas já em Daniel, capítulo 12, versículo 8 e o versículo 9 e o versículo 13, Deus diz para Daniel que as palavras estão seladas. Ele não poderá entender, pois será no fim dos tempos.
Como eu falei no início, o capítulo 12 de Daniel fala dos tempos dos últimos dias. Há coisa, amados, que não entenderemos, até por enquanto. Você lembra quando Jesus celebrou a última ceia? Antes, ele lavou os pés dos discípulos. Quando Jesus vai ao encontro de Pedro, ele, sem compreender o propósito daquele gesto, não queria que Jesus se humilhasse diante dele daquela forma. E Pedro diz: nunca me lavarás os pés. Então Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. O que eu faço agora, não entenderás agora, mas entenderás depois. E surge uma pergunta para mim e para você. Quem pode explicar o que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida agora? Quem pode entender a natureza dos acontecimentos que sobrevêm na minha e na sua vida? É impossível o homem entender, porque todos os propósitos de Deus, os caminhos de Deus, são maiores que os nossos caminhos. Os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Sabe por quê? Diante de Deus, toda lógica humana é loucura. Toda segurança humana diante de Deus é um fiasco. Todo conhecimento humano diante de Deus é ignorância, é loucura. Não nos é dado saber, no momento, o significado de todos os acontecimentos. Nos caminhos de Deus não há garantias que tudo que nos acontecerá será bom aos nossos olhos humanos. Acontecem certas coisas em nossas vidas, Deus permitindo em nossas vidas, e achamos que é um mal. Mas saibamos de uma coisa que as Escrituras nos ensinam: o sol nasce para o justo e para o injusto também. Chove na casa do crente, chove também na casa do descrente. Nos caminhos de Deus temos dificuldades. Filhos adoecem, nós adoecemos também. Podemos passar por desemprego na vida. Podemos até receber um exame médico e dar positivo, aquilo que nós não esperávamos. Podemos passar por crises financeiras. Isso tanto pode acontecer na casa do justo, como também na casa do injusto. Agora, se estamos nos caminhos de Deus, se somos filhos e filhas de Deus, nós temos a garantia da sua presença ao nosso lado. O vento pode até soprar, mas o nosso barco não vai afundar, porque Jesus está conosco. Andar com Jesus também não nos garante que não passaremos pela fornalha de fogo, mas Jesus garante que estará também lá conosco na fornalha de fogo. Andar com Jesus também não garante que um dia podemos estar na cova dos leões. Mas Deus enviará para a cova dos leões o seu socorro em nosso favor. Nos caminhos de Deus, diz
que, se formos fiel até o fim, nós temos a garantia da vida eterna, que é a nossa salvação. E você que está me ouvindo nesta noite, mesmo sem entender as circunstâncias que você está enfrentando, ou que você ainda vai enfrentar, o que passou já passou, não volta mais. Mesmo sem entender, vá até o fim. Nós somos limitados. Não sabemos do amanhã. A situação difícil que talvez estejamos passando hoje se tornará uma bênção amanhã nas nossas vidas, para o fortalecimento da nossa fé. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Você lembra de Paulo? Quando ele orou para que retirasse o espinho da carne dele? Nós não sabemos, na verdade, o que era. Algo bom não era. E Deus responde para o apóstolo Paulo: não vou tirar o espinho, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos carentes da graça de Jesus. Nunca sabemos ao certo o que é de fato bem ou o que é de fato mal nos acontecimentos que estão acontecendo nos nossos dias. Hoje nós podemos ver uma inquietação tão grande de cristãos nas igrejas que dizem que conhecem a Deus, os fatos, os acontecimentos que estão acontecendo no mundo, e ficam todos agitados. Parece que Deus perdeu o controle da situação. Mas Deus não perdeu o controle da situação. Deus continua governando o mundo com sabedoria. Porque a Jesus Cristo foi dado todo o poder no céu e na terra. E Jesus é o nosso supremo Rei. Tu, porém, vai até o fim. Eu quero finalizar esse segundo ponto e depois fazer uma conclusão com uma ilustração interessante. Havia numa aldeia um velho pobre que tinha um cavalo muito bonito, branco, desejado por todos. Muitos reis ofereceram quantias fabulosas pelo cavalo. Mas aquele velho nunca quis vender o seu cavalo. Acontece que, certo dia, ao levantar de manhã, aquele velho descobriu que o cavalo não estava mais na cocheira. E a aldeia toda onde aquele velho morava se reuniu e disseram para o velho: velho estúpido, sabíamos que um dia o cavalo seria roubado. Teria sido melhor vendê-lo. Que desgraça, velho! E o velho disse: não julguem, simplesmente digam que o meu cavalo não está mais na cocheira. Se trata de uma desgraça ou uma bênção, eu não sei. Quem pode saber o que vai se seguir daqui por diante? As pessoas riram do velho e zombaram daquele velho. Mas 15 dias depois, numa noite, o cavalo volta. Ele havia fugido para a floresta e trouxe com ele uma dúzia de cavalos selvagens consigo. E as pessoas da aldeia, novamente, ao verem aquele cavalo de volta com mais 12, as pessoas se reuniram e disseram: você estava certo, velho. Não se trata de uma desgraça. Na verdade, provou ser uma bênção. E o velho novamente respondeu para aquele povo da aldeia: vocês estão se adiantando mais uma vez.
Apenas diga que o cavalo voltou e está de volta. Quem poderá saber se é uma bênção ou não? O velho tinha um único filho, e aquele único filho daquele velho começou a treinar aqueles cavalos selvagens. Uma semana mais tarde, aquele filho do velho caiu de um cavalo e quebrou as duas pernas, ficando paralítico. As pessoas se reuniram novamente e disseram: foi uma desgraça. Seu único filho perdeu o uso das pernas, e na sua velhice ele era o único amparo que o Senhor tinha, velho. E o ancião disse: vocês estão obcecados novamente por julgar. Digam apenas que meu filho fraturou as pernas e ele continua vivo. Ninguém sabe se isso é uma desgraça ou uma bênção. E aconteceu depois de alguns dias, o país ali que eles habitavam entrou em guerra. E todos os jovens da aldeia foram forçados a se alistar. Somente o filho do velho foi deixado para trás, pois não podia mais andar. A cidade inteira estava chorando, lamentando, porque sabia que maior parte daqueles jovens jamais voltariam vivos da guerra. E eles vieram novamente para o velho e disseram: você tinha razão, velho. Aquilo se revelou uma bênção. Seu filho pode estar paralisado, mas ainda está com você. E o velho disse: vocês continuam julgando? Ninguém sabe o amanhã. Diga apenas que seus filhos foram forçados a entrar para o exército e que meu filho não foi. Vocês não sabem se seus filhos morrerão ou voltarão da guerra. Irmãos, moral da história. Na verdade, um caminho termina e outro começa. Uma porta se fecha, outra se abre. Estejamos satisfeitos simplesmente em viver o momento presente e nele estarmos crescendo em graça diante do Senhor. Um dia a nossa vida vai terminar aqui e entraremos na glória. Mesmo sem entendermos muitas coisas que virão sobre as nossas vidas. Tu, porém, vá até o fim. Quem conhece e sabe todas as coisas é o nosso Senhor, e não nós. Não pare no meio do caminho. Tu vai até o fim. Mesmo não compreendendo certas circunstâncias, ainda temos que continuar até o fim. É no fim da corrida que o atleta sobe no pódio. É no fim da colheita que o lavrador recebe o seu pagamento. É no fim da caminhada com Cristo que receberemos o nosso galardão. E repito aqui, este versículo 13, para mim e para você, esta palavra de Deus, que possa soar aos nossos ouvidos, Deus falando a mim e a você nesta noite. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim,
pois descansarás. Um dia você vai morrer. E ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Não pare. Continue. Vá até o fim. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.